pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover nesse projeto. Deus só precisa da sua fé para fazer coisas inacreditáveis a seu favor. O tema do vídeo de hoje é: maior é o Deus que está em você do que aquele que está no mundo. Com o tema de hoje, Deus quer nos fazer libertar de todo o medo que nos aprisiona e acreditar que com Ele nada é impossível. Deus exige, na caminhada com Ele, que tenhamos muita força e coragem, porque os planos dele são infinitamente maiores que os nossos. Nada tem o poder de te parar ou impedir quando Deus está do seu lado. Hoje começaremos meditando na história de Josué, quando Deus o elege como o novo líder do povo de Israel. Aconteceu depois da morte de Moisés, servo de Javé, que Javé disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, morreu, e agora levante-se, atravesse o Jordão, você e todo este povo, rumo à terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que seus pés pisarem, vou dá-lo a vocês, conforme falei com Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande ao poente, será território de vocês. Ninguém poderá resistir a você durante todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Eu não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você vai fazer este povo herdar a terra que prometi dar a seus pais. Somente seja forte e muito corajoso, para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de ter sucesso por onde andar. Não afaste de sua boca este livro da lei e medite nele dia e noite, a fim de conservá-lo, e faça tudo o que nele está escrito. E deste modo você há de ser bem-sucedido em seu caminhar e terá sucesso. Não fui eu que ordenei a você que seja forte e corajoso? Não tenha medo e não se sinta acovardado, porque Javé, seu Deus, vai estar com você por onde você andar. A persistência é muito importante até a chegada à terra prometida. Muitos perdem muitas bênçãos porque quando estão perto de conseguir, desistem. Entenda que o tempo de Deus é diferente do nosso. Não se desvie de toda a lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Esse é o segredo para sermos bem-sucedidos. Na caminhada com Deus, devemos ser fortes e corajosos. Isso Deus nos ordena. Se tivermos essa audácia em Deus, nada para nós será impossível. Fazer o mesmo ou dar continuidade a algo que uma pessoa fez e deu muito certo na sua permanência é tão difícil. Imagina para Josué terminar a missão que Deus havia entregado para Moisés. Não é fácil. Muitas pessoas, nós, nos auto-sabotamos por nos compararmos constantemente com as pessoas. Saiba que os nossos processos são e precisam ser diferentes. E quando você nasceu, Deus já havia escrito todos os dias da sua vida. E Deus não dá um copyright nas histórias. Deus sabe perfeitamente do que você precisa passar, do que você precisa aprender, do que você irá conquistar, de qual dom Ele te dará e das suas limitações. Então entenda, nada é por acaso. Tudo é controlado e guiado por Deus. E a missão que Deus te deu só se encaixa em você. Só você consegue executar. Aquele ditado popular, Deus dá o frio conforme o cobertor, é a mais pura verdade. Se Ele te prometeu coisas grandes, é porque Ele já te viu lá na frente conseguindo isso. Eu sei que se olharmos nossa situação atual, nem do lugar nós saímos.
Mas se fizermos de mapa, de guia, a palavra que Deus nos deu, lançou em nossas vidas, chegaremos até o destino final, que é a bênção. Mas, para você chegar até lá, não é preciso apenas de fé, mas você deve ser forte e corajoso. Deus nos exige uma alta capacidade, uma alta dose de força e coragem, porque os planos dele são muito maiores do que os nossos. E se formos olhar, analisar com os nossos olhos humanos, sempre iremos duvidar até chegarmos lá. Deus nos fala para termos coragem, pois muitos vão duvidar e tentar nos fazer desistir do que Ele colocou no nosso coração. Na minha primeira aula de psicologia aplicada à enfermagem, a professora disse: quando eles nos falam que não vamos conseguir algo, na verdade são eles que não conseguem e projetam essa frustração em nós. Deus disse a Josué: não afaste da sua boca este livro da lei e medite nele de dia e de noite, a fim de conservá-lo e faça tudo o que nele está escrito. A única maneira de seguirmos persistentes e esperançosos no que Deus nos confia é se nos alimentarmos da palavra dele todos os dias, porque se basearmos as nossas expectativas de vida e conquistas na nossa realidade, nem sempre iremos nos manter confiantes até conseguirmos. A palavra de Deus nos traz vida e esperança de dias melhores. Se fizermos tudo o que nela está escrito, não tem como dar errado, pois a Bíblia é a mente de Deus, é o nosso manual de vida. Quando você compra algo em conserva, aquilo demora a perder, a apodrecer, certo? Aqui Deus nos fala o mesmo. Se meditarmos na palavra dele, nós iremos a conservar. E se nos alimentarmos sempre dessa palavra, nunca sobrará, nunca deixaremos espaço para ela apodrecer ou morrer. Temos que prestar atenção no que estamos nos alimentando diariamente, porque o coração é a sede das emoções. Olha o que Jesus nos diz sobre o que vem do coração. Mateus capítulo 15, versículo 15 ao 20. Pedro tomou a palavra e lhe disse: explica-nos essa parábola. Jesus disse: até vocês ainda não entendem? Não percebem que tudo o que entra pela boca passa para o estômago e é eliminado na fossa? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que torna a pessoa impura. De fato, é do coração que vêm as más intenções, assassinatos, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhas e blasfêmias. São essas coisas que tornam a pessoa impura, mas comer sem lavar as mãos não torna impura a pessoa. O que você anda cultivando no seu coração? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4. Olha o que é nos falado. Filhinhos, vocês são de Deus e estão vencendo os falsos profetas, pois aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eu, há 8 anos atrás, comecei a estudar inglês. Minha mãe, com muito esforço, porque na época ela não tinha muita condição, pagou o início do curso para mim. E quando eu comecei a trabalhar, consegui continuar pagando até graduar. 5 anos depois desse curso, quando eu me graduei, eu queria muito uma oportunidade de trabalhar como professora na instituição que eu fiz o curso, mas eu não tive a oportunidade mesmo enviando currículos. Eu cheguei a me frustrar muito com o inglês, porque para quem já estudou outra língua, sabe que se você não pratica, você acaba esquecendo muito rápido o conhecimento adquirido. Então eu me frustrei muito, porque eu percebi que eu estava perdendo conhecimento e não tinha condição para fazer um intercâmbio e nem uma oportunidade de praticar a língua inglesa com alguém próximo. Então eu estava muito chateada com isso, mas nunca parei totalmente de praticar e estudar inglês. Nunca desisti totalmente dele. Este ano, quando eu estava no auge da frustração, eu já tinha desacreditado de conseguir alguma oportunidade relacionada com inglês
estava até com dificuldade de falar a língua dita, mas ainda assim, nas minhas orações, eu pedia para Deus não deixar o meu inglês morrer. Aí o que Deus fez? A diretora dessa escola me manda uma mensagem me convidando a fazer parte do processo seletivo para ser professora dessa instituição. Olha como Deus trabalha. Quando eu estava totalmente desacreditada de conseguir uma oportunidade de trabalhar com inglês, Ele me deu a oportunidade. Por que só agora? Porque agora eu sei e reconheço que foi por causa dele que eu consegui essa oportunidade. Antigamente, talvez eu não veria dessa mesma forma. Você poderia me falar, Fabiola, você conseguiu essa oportunidade por conhecimento. Não foi só por causa disso, sabe por quê? Quando essa oportunidade veio para mim, a minha primeira reação foi querer negar. Eu pensei, não, isso veio para me distrair, não tem condição. Aí eu pedi orientação para Deus e minha família e eu cheguei à conclusão que não, era Deus me dando uma oportunidade. Eu estava com muito medo de tentar esse processo seletivo, porque eu já estava enferrujada no inglês. E Deus me deu uma orientação, uma ordem, através dessa palavra. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Ele disse: prestem atenção, habitantes de Judá e Jerusalém. E você também, rei Josafá, assim diz Javé, não tenham medo e não se acovardem por causa dessa grande multidão. Essa guerra não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês descerão contra eles quando estiverem subindo a encosta de Cis. Vocês vão encontrá-los no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Vocês nem terão de lutar. Fiquem firmes e parados, olhando como Javé salvará vocês. Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se acovardem. Saiam amanhã ao encontro deles e Javé estará com vocês. Mesmo com medo, eu fiz o processo seletivo. Estava super insegura, mas permaneci com fé. Deus disse que a guerra não era minha. E no primeiro dia, quando eu cheguei lá, quantos candidatos estavam competindo a vaga comigo? Nenhum. Era apenas eu e o treinador. Olha como Deus é maravilhoso. Ele cumpriu o que ele havia me dito. E eu o senti em todo o processo seletivo. Ele estava segurando a minha mão, quando nem mesmo eu acreditava em mim. Quando você começa a servir a Deus, você não precisará mais correr atrás das oportunidades. As oportunidades baterão na sua porta. Eu não procurei por essa oportunidade e hoje eu estou lá ensinando inglês, as pessoas. Deus é bom o tempo todo. Quando Deus te der uma missão que é maior que você, que sua capacidade, não tenha medo de tentar. Lógico, primeiro você precisa confirmar se essa oportunidade é da vontade de Deus. E você só saberá disso perguntando, e Ele te dará a resposta e direcionamento. Se for da vontade dEle, não tenha medo, porque aquele que está com você, Deus, é maior do que aquele que está no mundo. Não há nada impossível para Deus. Ele vai te capacitar. O que você não tem controle, Ele vai controlar e providenciar para que no momento certo essa oportunidade chegue até você. Êxodo capítulo 36, versículo 1 ao 7. Bezalel, Oliabe e todos os artesãos a quem Javé tinha dado habilidade e destreza para executar os diversos trabalhos do santuário, realizaram o que Javé havia ordenado. Moisés convocou Bezalel, Oliabe e todos os artesãos aos quais Javé havia dado habilidade e que estavam dispostos a colaborar na execução do projeto. Entregou-lhes pessoalmente todas as contribuições levadas pelos filhos de Israel, a fim de que executassem os diversos trabalhos do santuário. Os filhos de Israel, todas as manhãs, continuaram levando ofertas espontâneas.
Um dia, os artesãos que trabalhavam no santuário deixaram seus trabalhos e foram dizer a Moisés: o povo está trazendo mais do que é necessário para realizar os diversos trabalhos que Javé ordenou. Moisés então mandou dizer no acampamento: nem homem, nem mulher, que ninguém mais prepare nem leve contribuições para o santuário. E assim o povo parou de levar as coisas. O que haviam levado era mais do que suficiente para realizar as obras. Quando você começa a viver o que Deus tem para você, Ele começa a tocar pessoas para investir em você, te ajudar espontaneamente. Você não vai precisar correr atrás dos recursos. Fazendo a sua parte, Deus irá fazer a dele, que é o extraordinário. Deus irá te ajudar tanto que você terá tanto recurso que irá transbordar. Você terá que pedir às pessoas para darem um tempo na ajuda, porque o que Deus te dará através do seu propósito e das pessoas será muito mais do que suficiente. Deus nunca irá plantar um projeto no seu coração que Ele não tenha a intenção de te dar ou de investir nele. Nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Olha o que Davi nos diz no Salmo 1. Feliz o homem que não vai a reuniões dos perversos, não frequenta o caminho dos pecadores e não participa da assembleia dos difamadores. Ao contrário, encontra seu prazer na lei de Javé e na lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a um riacho e que dá fruto no tempo devido. A sua folhagem não seca jamais. Encontrará sucesso em tudo o que faz. Não são assim os perversos, ao contrário, são como palhas que o vento dispersa, porque os perversos não ficarão em pé no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque Javé conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos perecerá. Se você é uma pessoa justa e faz questão de observar a proposta do Senhor, meditando em sua lei de dia e de noite, nada poderá te atingir e te parar, porque Deus estará com você. Você será como uma árvore plantada junto a um riacho e que dá fruto no tempo devido. Se você está plantado junto a um riacho, você já possui de sobra o que é o mais importante para se manter vivo, que são os nutrientes que estão na água. A sua raiz estará sendo nutrida e fortificada diariamente. Trazendo isso para a nossa relação com Deus, Deus te direcionará para o lugar certo, enviará as pessoas que irão te direcionar para o propósito dele em sua vida, enviará os recursos que você precisar, trará a oportunidade que durante anos estavam no seu coração, te protegerá do mal, tirará pessoas que não te acrescentam em nada ou que não pertencem mais a essa fase que você está vivendo. Ele abençoará os seus projetos, familiares, amigos, tudo o que você pedir será ligado no céu. Deus terá graça em te ajudar e quando você estiver pronto, humilde, no tempo devido, você dará frutos permanentes, frutos que irão ajudar, impactar outras vidas, frutos de vida. Você dará fruto para que o nome de Deus seja glorificado através disso. João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Marcos capítulo 6, versículo 30 até o 44. Os apóstolos se reuniram com Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus lhes disse: Venham só vocês a um lugar deserto e descansem um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham que não tinham tempo nem de comer. E foram de barca a um lugar deserto e afastado. No entanto, muitos os viram partir e, saindo disso, foram até lá a pé.
vindo de todas as cidades, e chegaram antes deles. Quando Jesus desceu da barca, viu uma grande multidão e se encheu de compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já estivesse ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora já está muito avançada. Despede-os para que possam ir aos campos e vilarejos vizinhos e comprem para si o que precisam comer. Jesus lhes respondeu: vocês é que devem dar-lhes de comer. Eles lhe disseram: devemos ir e comprar pão para dar-lhes de comer com dinheiro de 200 dias de trabalho? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles se informaram e disseram: 5 e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que fizessem todos se acomodarem sentados em grupos sobre a grama verde. E sentaram-se em grupos de 100 e 50. Tomaram os 5 pães e os 2 peixes. Jesus elevou os olhos para o céu, abençoou, partiu os pães e entregou aos seus discípulos, para que servissem a eles. E repartiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 12 cestos com as sobras dos pães e dos peixes. Ora, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Aqui Jesus nos confirma que quem se empenha em seguir e observar seus ensinamentos, por essa razão, o milagre acontecerá por parte dele. Aquela multidão foram de a pé de todas as cidades à procura de ouvir os ensinamentos de Jesus. E ao descer da barca, Jesus teve compaixão deles e começou a os ensinar muitas coisas. Como já estava ficando tarde e aquele povo já estava com fome, Jesus fez o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que deu para alimentar não só os 5.000 homens, mas sobraram ainda 12 cestos com sobras dos pães e dos peixes. Esse povo que ouviu Jesus não precisaram ir aos campos e vilarejos vizinhos para comprar para si algo de comer. O próprio Jesus os deu de comer. Com isso aprendemos que, quando Jesus vê que você faz questão dele, de se tornar melhor em seus ensinamentos, de seguir os seus princípios e não tem medo de proclamar que ele é o seu único Salvador, ele se comove com você. E, se for preciso fazer milagre para você prevalecer, ele fará. Jesus nos diz isso aqui. Ele é o pão da vida. Se você come do pão, do corpo, e bebe do vinho, que é o sangue de Jesus, ou se nós provarmos dele uma única vez, nós teremos recursos, vida, pelo resto de nossas vidas até a eternidade. Você já terá o essencial para viver, o pão da vida. Se Deus te prometeu uma vez, te deu uma palavra, Ele não precisa ficar te confirmando sempre. Você já terá combustível para seguir no seu projeto, ministério, ou ministério para sempre. Ele estará com você. Se você tem medo de viver os planos de Deus para sua vida, não tem coragem suficiente, saiba que se você continuar fugindo disso, você ficará andando em círculos até voltar para o que Deus quer para você. Comprovamos isso na história de Jonas, quando ele se recusa a obedecer a Deus e, para ele voltar para a missão, Deus faz um enorme peixe o engolir e só ordena para o peixe o vomitar quando ele reconhece que foi contra o que Deus queria para ele e quando chegou no lugar onde deveria ter ido desde o início. E para você que acha que Deus não gosta de você, desistiu de te abençoar ou que não é merecedora, digna do amor, da importância de Deus, devido a pecados antigos que você cometeu ou porque ainda vive neles, saiba que, se você se virar hoje para Ele, Ele estará de prontidão para te acolher,
Deus não tem escolhidos. Talvez você esteja se martirizando por algo que você fez. Às vezes você já pediu perdão a Deus, Ele te perdoou e você não consegue se perdoar. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, Deus nos diz no final desse versículo que Ele perdoa nossos erros e esquece nossos pecados. Então não perca tempo se culpando por erros, pecados que Deus nem lembra mais. Eu ouvi uma vez em uma pregação da pastora Joyce Meyer o seguinte: quando negamos o perdão a nós mesmos, nós estamos na verdade dizendo que o que Jesus fez por nós naquela cruz não foi suficiente. Deus deu seu único filho naquela cruz para morrer, para que a gente vivesse, para que você se libertasse do seu pecado, se liberte desse peso que já foi pago lá na cruz, se liberte dessa culpa. Como você foi criado não é como você foi feito. Somos imagens de Deus, somos amados, temos uma missão na terra. Ninguém nasceu por acaso. O que o mal te diz que você é? Um pecador, um perdedor, um desnecessário, desvalorizado, burro, atrasado, não é quem você é de verdade. Você é merecedor, necessário na vida das pessoas, inteligente, sábio, valorizado, vencedor no Senhor. Você que decide quem quer ouvir e seguir. O coração é a sede das emoções. Você tem se nutrido com o quê? Quem você anda ouvindo? O que você tem acreditado? Quais as circunstâncias estão te fazendo acreditar que é o fim? Reflita. Isso são empecilhos que criamos para nos distanciar de Deus e da esperança que temos nele. Jesus deixou as 99 ovelhas por uma que havia se perdido. Jesus, se precisar, deixará as 99 ovelhas para te encontrar. Você é escolhido. Jesus fez isso por você e Jesus se importa com você. Olha o que Deus nos diz em Jeremias capítulo 31, versículo 35 ao 37. Assim diz Javé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia e ordena a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Aquele que agita o mar e as ondas rugem, aquele cujo nome é Javé dos exércitos. Quando essas leis falharem diante de mim, oráculo de Javé, então a descendência de Israel também deixará de ser diante de mim uma nação para sempre. Assim diz Javé, quando alguém puder medir o tamanho do céu nas alturas ou examinar com cuidado os profundos alicerces da terra, só então eu rejeitarei toda a descendência de Israel por causa de tudo o que ele fez. Oráculo de Javé. Deus é muito misericordioso e amoroso. Nunca duvide disso. Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento desse vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Você sentiu que Deus falou com você com a palavra de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.